E falando do esporte, a gente começa de novo pelo esporte, as análises de cada clube, tá? E repito, por que a gente começa de novo pelo esporte? Porque o esporte é o único clube que já tem uma largada comprometedora. Já tem uma largada que desenha um campeonato para o bem ou para o mal. Tá? Se a gente tivesse aqui o Bahia com 12 pontos, a gente já teria também uma largada que induz um desenho de campeonato para o Bahia, para o Fortaleza, quem tivesse ali 10 pontos, 12 pontos. Não é o caso. Os 4 clubes do Nordeste, além do esporte, estão justamente no bolo central da tabela, com 7, 6, 5 e 5 pontos. Campeonato muito próximo, a gente vai detalhar cada um aqui. O esporte não. O esporte é um campeonato de exceção. O Sport é um time isolado da lanterna. O Sport é o único que não venceu. O Sport já está a 4 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Isso com apenas 5 jogos. O Sport perdeu os 2 jogos em casa. O Sport tem uma sequência para além do Campeonato Brasileiro horrorosa. Né? Acho que são 6 derrotas e um empate nos últimos 7 jogos. Tá? Ou até mais do que isso. 7 derrotas e empate nos últimos 8. Eu até já perdi as contas. 6 derrotas e um empate. São 7 jogos sem vitória. 7 jogos sem vencer, 6 derrotas e um empate. O Sport, assim, se arrasta para um buraco de largada muito grande no campeonato. E esse buraco vai gerar consequências. Esse buraco se agrava. Tá? E é por isso que a gente começa a análise pelo esporte. Márcio, pode passar para a gente trazer o primeiro quadro dessa análise do esporte, que confirma o título. É o pior esporte em toda a história da Série A nos pontos corridos. Mas não é que é pior, não. É que é muito pior que qualquer esporte. O pior esporte até então tinha somado 4 pontos em 5 jogos. Mesmo naqueles anos em que o esporte foi rebaixado. 2009, 2012, 2018, 2021. O pior que o esporte conhece, Cássio, em largada na Série A, em 5 jogos, são 4 pontos. Dessa vez larga com 1. Normalizaram essa bizarrice aí, né? E normalizaram. Porque larga com 1, traz esse retrospecto de 7 jogos, sendo 6 derrotas e um empate. E não é que Pepa permanece no cargo. Não é só o Pepa ter permanecido no cargo. É uma sensação geral de que dentro do clube se trata isso com normalidade. É claro que lá dentro, internamente, vão dizer que não trata como normalidade. Mas enquanto a gente, Cássio, quando o Sport perde do Red Bull Bragantino, da forma que perdeu, fazendo a partida muito ruim, o time tendo um comportamento de bando em grande parte do jogo, com o Pepa tendo assinatura naquela partida. Nós viemos aqui para o programa, Cássio, seja no pós-jogo, seja no raio-x, e alertamos o tamanho do prejuízo daquela derrota e o quanto se deveria ter de tensão, de cobrança no jogo seguinte, no jogo seguinte. Então, enquanto a gente imaginava, Cássio, que haveria um cuidado maior, uma atenção maior, uma concentração maior, uma conversa com o treinador, uma cobrança do treinador, a gente viu o oposto, Cássio. A delegação foi para São Paulo sem o presidente, sem o vice-presidente de futebol, tá? Que são as peças fortes desse tabuleiro atual. Não é mais um colegiado. Tá? E aí, Cássio, não teve nem aquela não sei quantas reuniões tiveram internamente, mas não teve aquele ímpeto de cobrança maior. A gente viu os jogadores e a delegação chegando no aeroporto, não tinha um dirigente, tá? Vai organizada, algumas pessoas fazem a cobrança, mas tudo muito solto, né, Cássio? Me assusta muito o Sport iniciar essa semana numa sensação de que tá tudo tranquilo. E não tá, né, Cássio? Fred,
quando a gente estava terminando o Bahia, acho que perguntaram aqui se... Foi até um superchat, acho que foi de Hermínio, não sei. Se o Corinthians era o Brusque. Aí o Fortaleza seria o quê? Pode trazer para a tela, Márcio, o superchat. Pronto, aí, Vocês compararam o jogo do Corinthians ao do Brusque. E o Fortaleza comparam a quê? Diretoria omissa, vão derrubar o time com menos de 10 rodadas. Hermínio, eu lembrei desse seu comentário, porque na verdade a gente disse a diferença que era entre Corinthians e Brusque. A gente disse que, na verdade, não tem como traçar o paralelo. Mas entre Corinthians e Fortaleza, o Fortaleza seria o que foi o Brusque para o Sport mais do que o Corinthians. O Corinthians era um jogo perdido. Era um jogo perdido, e aqui a gente, quem não acompanhou naquela live, a gente disse, ó, é um jogo perdido mesmo se o Sport estivesse bem no campeonato. O Sport nunca pontuou contra o Corinthians. O Sport jogou nesse estádio novo do Corinthians, né? Jogou 8 vezes na Neoquímica Arena, agora são 8 vezes, são 8 derrotas. Então, assim, jogando com o time bom, com o time médio, com o time ruim, com esse time, enfim, já jogou todo jeito e perdeu todos os jogos. Então, assim, contra o Brusque, o que era o Brusque, para quem não está entendendo? Ano passado, na Série B, o Sport perdeu na Arena, a ilha estava em reforma, né? Perdeu na Arena para o Coritiba jogando muito mal, era um início muito ruim de Guto, e parecia que o trabalho já tinha encerrado. Eu disse, ó, isso aqui não vai dar em nada, e parecia muito óbvio isso, mas a direção deu o jogo contra o Brusque. O Brusque que não estava jogando em Brusque, o estádio de Brusque estava sendo construído, o Brusque estava jogando em Florianópolis, jogou na ressacada com 50 pessoas no estádio. Detalhe, a maioria era do Sport. O Sport teve mais torcida que o Brusque, né, nesse jogo na ressacada. E a atuação do Sport assim, foi lamentável de um jeito. O Brusque muito mal no campeonato. E a atuação do Sport foi lamentável. O Sport perdeu o jogo. O Sport perdeu o jogo no fim. O Sport acabou subindo, mas se não sobe, seria impossível não lembrar daqueles 3 pontos. Aquele golzinho que perde aqui ali. Aqueles 3 pontos eram 3 pontos que estavam muito na conta de um resultado muito acessível fora de casa. Então, o Corinthians não foi o Brusque, porque o Corinthians não é um paralelo para isso. E repite, nem o Fortaleza é, até porque o Sport não ganha 3 jogos sendo mandante contra o Fortaleza. São 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos contra o Fortaleza. Na verdade, o Sport não ganha contra o Fortaleza 7 partidas, juntando dentro de casa e fora de casa. São 5 derrotas e 2 empates. Mas os últimos 3 jogos foram no Recife, e são 2 vitórias do Fortaleza e um empate. Então é óbvio que o Fortaleza não é Brusque, mas mesmo com esse cenário, é mais plausível o Sport pontuar contra o Fortaleza do que contra o Corinthians. E é mais plausível pontuar contra esse Fortaleza do que contra o Fluminense no Maracanã no próximo jogo. Essa é a questão. É esse comparativo que está sendo feito. E dentro desse cenário, ou seja, o Sport que tem 1 ponto em 5 rodadas, de um trabalho que já parecia finalizado, aí o Sport vai dar mais um jogo, justamente o único jogo, considerando Corinthians e Itaquera, Sport, Fortaleza da Ilha e Fluminense fora, ou seja, dentro dessa trinca aí, o jogo onde parece ser o jogo mais acessível, nem é acessível para ganhar, é acessível para pelo menos pontuar, empatar, sei lá. Aí vai ser dado esse jogo de novo. Aí, de como repente, você falou, Cássio, não teve o cuidado com o Rivera para preservar a Rivera. Não teve, isso eu falei quando ele tinha um amarelo, eu achava que estava, lembra que eu achava que ele estava pendurado, o presidente não quis viajar. Preferiu tirar o final de semana, o feriado, para ficar com a família. Ok, faz parte. Ninguém é escravo do esporte. Ninguém é escravo do esporte. Mas eu acho que se o seu vice-diretor de futebol mas isso não é só vai com viajar, futebol abnegado, viu? Mais profissional, alguém vai. Assim, exatamente. Mas no futebol de abnegados é assim. Eu acho que o esporte tem 2 peças fortes. Yuri Romão e Guilherme Falcão. Um deles tem que estar presente nos jogos. Não pode não ter os 2. E sobretudo nesse momento. Sobretudo nesse momento. Porque tá vencendo, porque dá a sensação que já largou. A sensação que é que largaram. O céu de Brigadeiro dá para ser dessa forma. Num jogo onde está pressionado dessa forma, então é assim. Mas enfim, aí como você falou, é férias do cara, é a escolha dele, beleza. Também não perdeu por causa disso, acho que fica um pouco feio por causa disso, mas obviamente não perdeu por causa disso também. Nem chegou perto de perder por causa disso, antes que alguém atrelhe a coisa. Acho que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como ambiente do clube, não parece ser a melhor ideia do mundo. Tipo, é porque, Cássio, dá a sensação de que essa questão de Rivera não foi conversada, que não tem ninguém prestando atenção nisso. Porque não é possível. Aí da tabela. Aí, quando a gente ficou falando aqui, acabou se perdendo o que eu estava dizendo. Essa questão de Rivera, quando eu falei, ele tinha um amarelo. Porque eu lembro exatamente que eu achava que tinha 2. Aí tu disse, cara, ele não está pendurado. Eu disse, ele não está pendurado. Aí vai ficar pendurado. Aí, resultado, jogou o jogo contra o Corinthians e vai desfalcar no jogo que era mais uma chance maior de pontuar. A sensação, e aí, rapidinho, só até para vocês continuarem, é como se o esporte fosse o Mirassol que a gente projetava, né?
É isso, Porque perfeito. não tem pressão. Não, o nosso campeonato é esse mesmo, entendeu? É esse mesmo, tá aceitando. A gente vai disputar aqui pela primeira vez a Série A. Que bom que está disputando. Vamos estar em último colocado. Enfim, pouco importa, estamos aqui disputando. Mas aí, Minhoca, A sensação é essa, isso, Mioca. mas também Pode até não isso. ser verdadeira, mas a sensação é essa. Fazer a gestão no clube. É muito a forma de fazer a gestão no clube. Fred falou uma coisa no programa passado que é uma verdade muito grande. Só se alguém fez o levantamento aí, e parabéns se alguém fez o levantamento desse número, mas eu confesso que eu não me recordo. Eu nunca vi um treinador do esporte apanhar 6 jogos de 7 e continuar sendo treinador do esporte. Eu nunca tive isso na minha vida. Assim. Tipo, um ponto dos últimos 21 que o cara disputou. E não é na primeira divisão, não. É incluindo Copa do Nordeste e Pernambucano. E tem altos e retrô nessa conta aí. Tem altos e retrô. Isso já tendo eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Eu nunca vi. Por mais que a gente estivesse falando, né, Cássio, assim, de um tipo Nelsinho, sabe assim, treinador histórico do clube, por exemplo, o Voivoda também tá tendo. Não, caiu por muito menos. Entendeu? Mas assim, a gente tá falando de Pepa, pô. O cara chegou no passado. Veja, nem Leão, quando passou. Leão ganhou o campeonato e volta. Nelsinho ganhou o campeonato, volta. O treinador Ivanildo Oliveira, que ganhou vários campeonatos e volta. Assim, eu nunca vi na minha vida, se já teve. Eu confesso que eu não me lembro, mas eu não me lembro de um treinador do esporte apanhar 6 de 7 com esse sendo um empate, não é nem vitória, sendo um empate e ter permanecido. Eu confesso que eu não me recordo, até acho que já teve, eu só não me recordo. E na hora que isso está acontecendo, isso está acontecendo dentro de um cenário muito delicado, pô. Não é de um cenário onde, tipo, não é que isso aconteceu no Pernambucano, pô, mas estava mesclando, estava poupando, está na pré-temporada, é isso mesmo, mas está ganhando corpo brasileiro, não. Isso já tá acontecendo no brasileiro, onde inclusive a parte física do esporte nem adiantou. A impressão é que o esporte não fez pré-temporada. A quantidade de lesões que tem, parece que o esporte não poupou os jogos que poupou, porque parece que simplesmente a quantidade de problemas físicos que o esporte tem, parece que o esporte jogou com o time principal todos os jogos, para ter essa quantidade de desfalques que o esporte tem. E, no fim das contas, o problema é o seguinte: os caras são muito esporte. Isso eu não vou tirar dele, não. E eles já viram o esporte jogar esse campeonato N vezes. Eu tô dando esse crédito por quê? Porque eles já viram esse mesmo campeonato, que o Ponto Corrida já tem 20 anos, de que quando se larga desse jeito, é muito difícil sair. Então, nessa altura, eu desconsidero a possibilidade que internamente o esporte, pode até falar o que quiser, mas internamente ali na rodinha com a porta fechada, de que não se considere, meu irmão, já tá difícil, viu? Eu desconsidero essa possibilidade, porque assim como a gente vê campeonato, os caras já viram o campeonato, já viram dezenas de campeonatos dos pontos corridos, e eles sabem disso. E sabendo disso, é muito curioso achar que a melhor coisa a se fazer é o que se foi feito sempre deu errado. Contra Anderson, perdeu o time. Dalpozo perdeu o time. Assim, é como se fosse assim. É um jogo a mais, além da conta. Pode ganhar, meu irmão, salvo uma vitória com futebol espetacular contra o Fortaleza, porque se falou tanto de performar do resultado, nesse momento o Sport não está tendo nem performance, nem resultado. A melhor coisa que pode acontecer com o Sport, inclusive, é ganhar do Fortaleza, mesmo que seja sem performance, o Sport precisa do ponto. Mas se eventualmente isso acontecer, isso não muda de saída a linha, não. Porque o Sport pode até ganhar o jogo e falar, ganhou o jogo, mas não vai sair mais nada daqui. Viu? Ganhou o jogo porque o outro time está numa crise. Esse é o tipo de coisa que tem que se perceber também. Porque não é resultadismo, é justamente isso. O tipo, Pepa não pode ser empregado simplesmente porque ganhou do Fortaleza, então está resolvido. O Sport tem que reagir em resultado de forma inadiável, mas em performance também. A queda vem acontecendo. A queda vem acontecendo. Então, pode concluir. Não, então se eventualmente o Sport vencer do Fortaleza, o Sport precisa desse esforço, mas se eventualmente vencer, o resultado não salvaria de cara o emprego de Pepa. Eu acho que o emprego, porque o resultado pode acontecer. Veja só, fala de futebol. O Bahia ganhou do Ceará fazendo uma partida ruim, pô. Mas o Bahia precisava vencer. O Bahia estava indo para o terceiro jogo sem ganhar dentro da Fonte Nova. Seriam 6 pontos perdidos em 3 jogos dentro de casa, contra o Corinthians reserva, contra o Mirassol e contra o Ceará. Ou seja, não era nem contra as principais peças do campeonato ainda. Seria muito ruim. Mas o Bahia foi lá e venceu. Mas a vitória do Bahia não anula a performance que o Bahia teve. Só que o Bahia tem uma gordura maior. O Sport não tem gordura. Então, se o Sport
não, isso não faz parte da análise do esporte nessa altura. É isso que eu estou falando. Os caras, quando eu digo os caras, são os diretores, o presidente e os diretores, quem faz o esporte, os caras olharam, eles olham o esporte disputar esse campeonato há tantos anos quanto nós. Eles têm a idade muito próxima da gente. Então eles sabem a dificuldade que é o campeonato e o que o esporte vem fazendo. E caso não saibam, é só olhar isso aqui. Não precisa estar olhando a live, não. Basta que alguém conhecido mande, e sempre alguém manda. E que alguém conhecido mande esse print aí, dizer que o esporte nunca fez isso, pô. É só não tratar com normalidade o que não é normal. O que o esporte está fazendo não é normal. O esporte tem um ponto de 15 disputados e não pode ser tratado com normalidade, porque, primeiro, quem faz essa campanha geralmente cai, e o esporte nunca. O mínimo que o esporte fez foi 3 pontos a mais do que isso. Ou 4 vezes mais, né? Que você pode até forçar mais, querendo ou não, são 4 vezes mais. Inclusive, Cássio, incríveis financeiras muito mais significativas do que essa, né? Não, na verdade, poucas vezes o esporte teve tanto dinheiro quanto está tendo agora, até o contrário. Isso. Ô, Cássio, para a gente seguir trazendo os números, eu queria só deixar um registro aqui, que o que me preocupa nesse momento e nesse pós-jogo da derrota contra o Corinthians, porque, detalhe, a derrota contra o Corinthians, ela tem que ser analisado o resultado, mas aqueles primeiros 25 minutos, eles também cabem uma análise só para eles, tá? Porque foi aquilo que o Sport mostrou em campo. Repito o que eu disse no pós-jogo. Eu acho que uma equipe da Série C, como a Ponte Preta, não teria feito os 25 minutos que o Sport fez contra o Corinthians. Eu acho inacreditável. Que aquilo tenha sido deixado de lado por quem faz o futebol do esporte. E aí eu vou fazer 2 comparações que, para mim, são assustadoras. Eu considero aqueles 25 minutos, Cássio, a repetição do que a gente viu no primeiro tempo contra a Ponte Preta em 2023, quando o Sport toma 3-0 da Ponte Preta. A diferença é que as bolas da Ponte Preta entraram e as do Corinthians não entraram. A Ponte Preta faz 3-0 no Sport. Naquele recorte de tempo, para mim, o trabalho de Anderson chegou ao fim. Mas assim... O jogo que ele ia entregar e a galera demoveu da ideia. Não, ele entregou antes por causa da confusão. Aquele jogo ali, Cássio, ele entregou contra o Criciúma. Aquele jogo ali, que o Sport leva o 3-0 no primeiro tempo, o Sport reage, o jogo é 3-3. Eu fui para casa com a Mas certeza... para de jogar quando empata. Isso é. Eu fui para casa com a certeza que Anderson seria demitido. Certeza absoluta. Porque eu disse, veja só, um cara que permite o seu time tomar 3-0 da Ponte Preta no primeiro tempo, na Ilha do Retiro, esse cara, com a campanha ruim que já vinha fazendo, não pode continuar sendo treinador do Sport. Cássio, eu fui para casa com a maior certeza do mundo. Não, pô, veja só, foi até bom, empatou 3-3, Anderson vai ser demitido, o Sport se ajusta e sobe. E Anderson não foi demitido. Cássio, eu confesso que a gente gravou aquele programa na noite de sábado, e eu vou até dizer, no Clube 45, no Clube não, no nosso grupo interno, eu já mandei para Rodrigo, para Cássio, eu disse, vamos deixar ali, já pré-marcado, porque possivelmente no domingo à tarde ou à noite a gente vai precisar fazer um programa da demissão de Pepa, então vamos debater os nomes. Porque, Cássio, depois que eu vi os primeiros 25, 30 minutos na Neoquímica Arena, eu tive certeza que Pepa seria demitido. Porque não é possível que um gestor de futebol tenha visto, eu não sei se o vice-presidente viu o jogo. Não é possível que alguém tenha visto aquele jogo e tenha chegado à conclusão, disse, não, pô, dá ainda, é isso aí, tem problema não. A bola não entrou, qual é o problema? Aquilo ali não vai se repetir, não. Aquilo ali foram só 25 minutos ruins. Que se o Corinthians faz os gols, era 4-0 em 25 minutos. Tá? Aquilo ali foi perdoado, Cássio. Não sei nem se aquilo ali foi analisado, sendo muito sincero. E o que eu começo a ver, Cássio, justamente a partir daquela entrevista que Guilherme Falcão deu, que você já citou algumas vezes, sobre a fila do perdão, para o caso lá de Matheus Alexandre e Carlos Alberto. O que eu começo a ver no programa da Rádio Jornal, tá? Só para dar. O que eu começo a ver, Cássio, é de novo a repetição da bolha do nós contra todos de 2023.
Foi essa bolha de 2023 em que um grupo muito pequenininho do presidente, e na época era Carreiras, aí tinha, me fugiu o nome do diretor ali, do gestor, se fecharam e optaram por vamos com o Henderson até o final, a gente vai conseguir, falta pouquinho, a gente vai conseguir e vai mostrar a todo mundo que a gente estava certo. Aí no final o Henderson apunhala eles pelas costas e diz: eu deveria ter sido demitido. Cássio, na hora que Guilherme Falcão dá aquela entrevista, na hora que Guilherme Falcão dá essa entrevista, ele se posiciona de novo da seguinte forma: nós estamos certos e vocês estão errados. Vocês, eu estou falando, a torcida do Sport. Quem cobre o Sport, quem opina sobre o Sport. Todos vocês estão errados. Nós estamos certos. Esses jogadores valem 9 milhões, valem 15 milhões. O nosso técnico, que tem uma sequência que nunca nenhum outro técnico teve, ele vai ser capaz. A gente acredita na evolução que vocês não estão vendo. A gente está vendo a evolução. Mesmo só perdendo, a gente está vendo a evolução. É aqui, Cássio. Não é assim que se conduz um clube. Você reconheceu um erro. Veja, todo mundo aprovou a permanência de Pepa, a renovação de Pepa. Não foi Guilherme Falcão, nem Yuri Romão sozinhos, não. Se eles demitem Pepa, não vai estar ninguém crucificando eles por terem renovado com Pepa, não. O que não pode é que eles estão colocando o Sport no risco de não conseguir jogar a Série A. Não é ser rebaixado. É não conseguir jogar a Série A. É fazer uma Série A em que você vai perder 6 meses do clube, porque não está jogando mais nada, caiu na Copa do Brasil, tem ali a Copa do Nordeste, ninguém sabe quando vai terminar. Isso mata o clube, Cássio. Porque se ficar afundado... Se brincar, quando chegar a Copa do Brasil, quando chegar a Copa do Nordeste, eu vou dizer, estou dizendo isso hoje, até para galera, até para estar errado. É capaz de chegar a Copa do Nordeste ser vista como um problema no calendário. E aí, Cássio, se ficar desse jeito, vai começar a ter público de 5 mil, de 4 mil, de 6 mil. Aí vai começar a não ter sócio. Aí vai passar um ano absolutamente morto pro clube, tá? Vamos trazer outras telas para a gente aprofundar o cenário. Fala, rapidinho, até baseado nisso aí que você fala. Até para ainda se tornar um clube possível para uma troca. Imagina... Exatamente. Porque na hora que o cara olha assim, velho, o que é que vocês estão me entregando aí? 1 ponto em 6 jogos. Vou colocando a possibilidade de que, se o Sport perder esse jogo na ilha, pro Fortaleza, aí tipo assim, realmente vou ter que tirar a Pepa agora, vamos trocar. E aí é olhar para o cenário e saber se tem um treinador de um perfil que é de recuperação. Tem treinadores assim? Tem treinadores assim. E aí, o Capini, aceite, por exemplo, né? conseguiu fazer que aceite. Até porque se isso acontecer, vamos lá, o melhor cenário possível, demitir empatando. Isso, depende para 2 pontos em... A gente tem todas essas telas, tá? A gente tem todas essas telas. Não, mas é o que o Mioca tá falando, 2,18. Já é ruim de recuperar, viu? Vamos passar aqui as telas, tá? 1 ponto em 5 jogos. O que o Sport tem hoje. 17 equipes tiveram essa pontuação, 9 escaparam e 8 foram rebaixadas. Tá? 47%. Ou seja, a maioria dos times escapou, 9-8. Ou seja, basicamente 50%. E a gente tem ali do lado alguns destaques que são os seguintes. Tem um asterisco ali, esse asterisco é importante porque existem 2 formas de analisar esses recortes históricos. Tá? O Vitória é esse asterisco. O Vitória do ano passado não jogou a segunda rodada. Tá? A segunda rodada, ele só jogou, acho que na 7ª. Foi o 7º jogo dele, foi a segunda rodada. Foi quando ele fez o segundo ponto. Ou seja, o Vitória, nos 6 primeiros jogos do ano passado, só somou 1 ponto. Nos 6 primeiros, não foi nem nos 5. Nos 6 primeiros só somou 1 ponto. Mas, quando a gente recoloca o jogo do Cuiabá na segunda rodada, ele teria 2 pontos. Por isso o asterisco. Deixando esse Vitória de lado, as outras 3 equipes que fizeram 1 ponto nos últimos anos, todas caíram. O Cuiabá e o Atlético Goianiense do ano passado terminaram com 30 pontos, ou seja, mal jogaram o campeonato. E o América Mineiro de 2023 terminou com 24 pontos, não jogou o campeonato.
Os 3 últimos a escapar, sem considerar o Vitória, eu estou deixando o Vitória à parte por conta desse critério. Mas eu acho que o Vitória até se encaixaria mais no bloco de cima. Os 3 últimos a escapar, o Fortaleza de 2022, que é uma enorme exceção, termina com 55 pontos. O América de 21, que também é uma enorme exceção e termina com 53 pontos. Esses 2 clubes vão para a Libertadores, tá? Tanto o Fortaleza quanto o América. Verdade. E em 2017, o Vitória, que termina com 43 pontos. Ou seja, não é o fim do mundo. O Sport não está rebaixado. Mas as mudanças precisam acontecer, porque a cada quadro que a gente for observando, a situação vai piorando, tá? A gente tem aí, para dar uma olhada, as telas dessas campanhas que se salvaram. Só de algumas. A do Fortaleza mesmo eu nem coloquei, porque eu acho que o Fortaleza não é o mesmo contexto. O Fortaleza estava jogando Libertadores, estava sem o foco no brasileiro. Isso. Eu começo com a vitória do ano passado, tá? Que talvez agora seja o espelho número 1 do Sport. Seja o Vitória do ano passado. Por que eu digo isso? Porque demora a vir qualquer esboço de recuperação. Tá? O Vitória vem ganhar um jogo na 9ª rodada. O Vitória vem ganhar um jogo na 9ª rodada. Ele vence o Inter em casa por 2-1. Até lá ele tinha 3 pontos em 8 jogos. 3 pontos em 8 jogos. É muito pouco. E quando a gente olha para o lado, a grande arrancada do Vitória mesmo é na 30ª rodada, né? Que quando é da 30ª até a 34ª, ele vence 4 jogos e perde 1. Ele faz 12. Já tá com confiança, já tá com 9 jogadores. Tem que acontecer muita coisa. Pô. Foi acontecendo alguns elementos, né? Alejandro começou a fazer gol demais. Exatamente. Mas vocês concordam que até por Sport não tá dando sinais de melhora? Todos no retorno, inclusive. Né? Vocês concordam que por o Sport não tá dando sinais de melhora? Essa tabela, essa campanha do Vitória talvez seja um exemplo a seguir. Porque assim, a gente acha que o Sport não reage na 6ª, não reage na 7ª. No curto prazo é difícil imaginar. Pode até vencer o Fortaleza, claro, mas eu acho que pode ter aquela coisa. Vence Fortaleza, aí perde no Rio pro Fluminense, aí empata de novo o jogo, depois é o Cruzeiro, né? Aí pode ser que empate contra o Cruzeiro em casa. Vai ficar, ainda acho, permeado de resultados negativos, porque o desempenho nesse exato momento, embora... Mas já teria 5 pontos, o Vitória foi com 3 até o 8º. Exato. Claro, é porque assim, você bota uma vitória já contra o Fortaleza, já muda o panorama. Porque foi algo que o Fred mencionou aqui, acho que foi no dia da derrota pro Corinthians. O Sport, a gente só vai conseguir fazer projeção quando ganhar o primeiro... Aliás, eu lembro do Arthur falando isso ano passado. Não tem como a gente fazer nenhuma matemática pro Vitória. E quando ele não começar o campeonato. E foi só a partir da 9ª rodada do ano passado. Isso. Quanto tempo o Sport vai levar para começar a entender? Opa, sentir o prazer. É caso que sempre fala isso, né? Que, aliás, eu vi muita gente replicar aqui. O prazer de ganhar uma vitória na Série A, pô, é inexplicável. E o Sport... Agora, o Vitória trocou de treinador, viu? Só deixando claro assim. Essa sequência que a gente tá vendo do Vitória aí, não é Carpini apanhando na primeira rodada até ganhar o jogo, não. O Vitória troca. E o treinador do Vitória tinha sido campeão da Série B, viu? Tinha sido campeão baiano. Campeão baiano em cima do Bahia. E campeão baiano com mérito, né? Campeão baiano vergonhoso, como foi. Em cima do Bahia. Não é Série B subindo na última rodada daquele jeito, ganhando o Pernambucano de uma forma assim, que tirou até um pouco do brilho da comemoração da torcida. É muito diferente. A gente estava falando de lastro agora há pouco. Condé tinha muito mais lastro no Vitória. Muito mais, pô. E saiu. Na hora que olhou, disse, não vai dar. Não deu. Muda. Perfeito. É claro que Condé também não ganhava. A história é uma história, mas só para dizer assim que não precisa ficar abraçado com... Isso. A grande questão é porque o Sport, claro, tem uma folha bem maior do que eu acho que a impressão que dá do que o do Vitória do ano passado, até porque foi os investimentos que o Sport fez muito foi maior, até bem além do que a gente tinha imaginado, né? E aí eu acho que o Sport investiu 33 milhões a partir de o Vitória não chegou nem perto disso. Assim. Não. Eu vou começar a considerar a partir de agora que o Sport investiu 33 milhões. Entendi. Não, porque os 24, Matheus Alexandre e Carlos Alberto, eles turbinam esse número e faz parecer que o Sport tem assim
um super time. Não tem. Tem simplesmente não 24 tem. milhões em 2 jogadores que não correspondem. Então, assim. Não, mas eu digo também a própria questão, né, que o Fred também trouxe do jogo, o valor da multa de Pepa, que, queira ou não, é um valor considerável. Pelo contrário, ele trouxe uma notícia boa. Pareceu um valor menor do que todo mundo achou que ia ser o salário todo. Foi melhor, na verdade. Porque, na verdade, aí é que tá, né? O rebaixamento é mais do que qualquer multa nesse exato momento. A Série B teve muita dificuldade, para a gente ver, até com as duas ligas se juntando, é bom lembrar, para conseguir vender os jogos, e não foi numa fatia muito boa. Então, nesse exato momento, o esporte precisa começar a mostrar algum caminho para essa reação. Nesse momento, está realmente estagnado essa questão. A gente vai passar por outras telas aí dessas campanhas que eu citei, tá? Pode passar, por favor. O América de 21, né? Que vem ganhar um jogo na 8ª rodada, né? Ele ganhou o primeiro jogo dele. E passa outra tela, por favor. O Vitória 2017, que ganha na 7ª rodada. Essas 3 campanhas têm algo em comum que eu citei no programa passado, que é aquele objetivo de chegar a 12 pontos, ou melhor, chegar pelo menos a 9 pontos, ali 9, 10 pontos na 11ª, 12ª rodada, que é onde você é competitivo. E nesse caso, esse ano, é mais simbólico, tá? Por ter, né, por termos a parada para o Mundial de Clubes. Eu tô com um problema aqui de carregamento desse computador que eu tô. Eu já vou me preparar para trocar aqui o computador. Tá? Eu vou tentar indo sem a queda. Vamos passar mais uma tela, Márcio, por favor? E aí vem aquele quadro. E se perder do Fortaleza, Cássio? Se perder do Fortaleza, são de 7 equipes que tiveram 1 ponto em 6 rodadas, 5 caíram. 5 caíram. E essas 5 que caíram, 4 desabaram. 31 pontos. 31 pontos é muito pouco. Meu amigo, é um campeonato muito abaixo. É um campeonato assim, meio zumbi. O Sport já teve esse campeonato, inclusive. Acho que essa pontuação foi de 2009. Porque a do Atlético Paranaense 41 é um que você cai ali na reta final. Você luta, tenta, você disputa o campeonato e perde. Acaba rebaixado. Mas os outros, você nem compete. Pode ver que, inclusive, o Atlético Goianiense ficou com 1 ponto a mais. Mas de 31 não tem margem, não. 31 tu tá rebaixado com rodada de antecedência. Assim, é um campeonato... Enfim. Tem que entrar no jogo, né? E aí a gente fez também as telas se empatar com o Fortaleza. Tá? Pode trazer a tela, Márcio. Aí fica no cenário parecido com o atual, de 10 equipes, 5 caíram, né? 50%. E se vencer o Fortaleza, meio que vai para o cenário mais de normalidade, de 20 equipes, só 7 caíram. E normalizaria um pouco, até porque o campeonato está bem achatado ali, tá? Assim, isso. E continuaria na zona de rebaixamento, mas já ficaria ali a 2 pontos de, sei lá, do 16º, ficaria do 15º. Não, até mais, eu acho que até porque tem muita gente com 7, né? Tem gente com 7. Ah, não, tava 2 pontos, né? 2 pontos. Eu falei 2 pontos. Mas é isso. É isso. Agora, se não ganhar, também não entra no campeonato, né? Só entra. E para fechar o Sport, a gente tem a tábua da salvação, né? Nessa rodada aí, na nossa tábua da salvação, o Sport zerou naquela segunda fila, né? Fora de casa, onde ele já tinha um pontinho contra o São Paulo. Ou seja, perdeu onde podia perder, diria o Fire. Perdeu na área da tábua de salvação onde podia perder, cara. Está no silencioso. Tá no silencioso, Cássio. Mas no último nível... Tá no silencioso, Cássio. Eu falei de novo, porra, aqui, ó. Tirei. Sim, mas tudo que você falou estava silencioso até agora. Poxa, mas já tinha tirado, já. Eu vou repetir pela terceira vez que eu estava dizendo, já tenho tirado aqui. Mas não tinha tirado, não. Quando você tirou, na verdade, você colocou de novo. E como é que eu tirei e coloquei de novo, Fred? Cássio, a gente viu aqui na tela, Cássio. Você estava no silencioso, aí deu toque 2 vezes, aí saiu e voltou. Ele não ouviu o seu som 1 segundo.
Pelo amor Tudo de bem. Deus, pô. Tava dizendo assim, tirando a última parte, a farrapada tá... Não, o Vasco não é uma farrapada. O Vasco tá ali porque, enfim, colocou o Vasco ali. A farrapada, no fim das contas, que inclusive é o que separa as outras campanhas que o Sport já teve com 4 pontos, é a derrota para o Bragantino. Ali. E não interessa e não interessa que o Bragantino tenha vencido 3 jogos seguidos ainda não. São 3 vitórias seguidas por 1-0, inclusive. É verdade. Mas, inclusive, Cássio, essa é quando a gente quando a gente passou pela tabela geral, né, pela classificação geral, a gente passou por aquele índice de dificuldade que Pedro Pereira trouxe. E o Sport ali é apontado como o clube que enfrentou os adversários mais difíceis até aqui. A campanha mais dura. É o que a gente olha para essa tábua de salvação. Tá? O Sport tem como grande dano, de fato, no campeonato, tirando o dano moral, a derrota para o Bragantino. Se o Sport tem 4 pontos hoje, não era nem situação de crise, estava na normalidade absoluta. Tava ruim. Veja, mas na normalidade absoluta, cara, tendo perdido para Corinthians, para Palmeiras, abre aspas, para São Paulo, empatado com o Vasco fora, é normalidade absoluta. Seria o 19º, o Lanterna seria o Grêmio. Mas dentro da tabela que o Sport tem, estava todo mundo tranquilo. Porque o tema Pepa não estava na pauta. Estaria naquela sequência, estaria 2 jogos em casa e 3 fora. É aquela que a gente fala muito na Série B, tá faltando falar na Série A. Que da tabela par, né? Que você coloca basicamente, ou pelo menos com a maioria dos clubes, o mesmo número de jogos em casa e fora. Querendo ou não, é um fato. O Sport está com um mando de campo a menos. Isso faz diferença. Isso vai normalizar na 6ª rodada. Enfim, mas esses pontos do Bragantino não existem. Né? Eu tava olhando aqui para a tabela e eu fiquei imaginando talvez se também internamente o Sport não olhou assim. Mas vocês estão reclamando do jogo do Bragantino, o time tá lá em 4º colocado. Tô falando, entendeu? Que é o cara, muito porque ganhou do Sport, Minhoca, senão não estaria em 4. Quando a gente fala que o Sport pegou a tabela mais difícil, e o Cássio até lembrou que todas as equipes que pegou estão no G10, porque também tá muito bom pegar o Sport nesse momento. Que eu falei que era o ovo e a galinha, aquele O Sport tá dando ponto para todo mundo, pô. Nesse momento ele, tipo assim, vem aqui e pega até uns 3 pontos. Então, nesse momento, é um campeonato que, de fato, eu acho que a tabela até aqui do Sport foi uma das mais complicadas nesse início. Pegou 3 equipes tradicionais. Mas esse é o problema, meu, que a gente fica rodando assim, veja, isso é tudo verdade. Mas se a direção... Não pode ser argumento. Exatamente. Se a direção do Sport for nisso aí, ela acaba não enxergando outras coisas. Isso, perfeito. Se a explicação, que foi até um pouco do que teve depois do jogo do Corinthians, é uma análise que parte do jogo contra o São Paulo. É tipo, e ainda exclui o jogo do Retrô da volta, que foi já durante o Brasileiro. É como se a análise valesse só os jogos do Brasileiro. E você exclui todo o resto que foi feito. E isso não dá para fazer. Porque na hora que tu fala, por exemplo, que o Sport é o único time que ainda não pontuou em casa, aí você fala, isso é circunstancial? Não é não, porra. O Sport tinha perdido os outros 2 jogos na Ilha do Retiro também contra Altos e Retrô. Na verdade, o Sport perdeu os últimos 4. Então não é circunstancial. O Sport já tem 10 derrotas no ano, pô. Meu irmão, a gente tá em abril, porra. Assim, o campeonato começou, o time já perdeu 10 jogos no ano. Porra, 22 de abril. Assim, não dá para... Isso não é normal. Mas... É isso. Concordo. E dessa forma, né, a gente, com essa tábua da salvação aí, que ainda deixa alguma essa esperança. Tábua da salvação que nesse momento, meu amigo... É só tábua. É um quadradinho de um papel higiênico. Só tábua. Não. Lembrando que o Sport, dessa tábua de salvação, a gente ainda vai ver do Vitória e do Ceará, ele é o único que a gente já remanejou, tá? Sim. Nos outros aparece a obrigação de 18 embaixo. 18. No Sport a gente já remanejou ali. A gente aumentou as obrigações do Sport em jogos em casa. Saiu de 7 para 9 no segundo bloco e de 6 para 7. No terceiro bloco, a gente distribuiu esses 3 pontos que o Sport perdeu do Red Bull Bragantino, tá? Eu queria até responder aqui uma pergunta do Mr. Crab, né? Que ele perguntou se uma vitória contra o Fortaleza e a permanência... O que é que seria melhor, né? Uma vitória contra o Fortaleza, a permanência de Pepa ou derrota para Pepa cair, o que seria melhor para a quantidade? Ganhar. Eu acho que... Ganhar. Não, é claro que ganhar é o importante, mas eu acho que se tiver um mau desempenho com o resultado, cara, clube nenhum tem que ficar pendente. CRB ganhou do Fortaleza, demitiu o Loser. Tudo bem que foi para a Barroca.
Entendeu? O São Paulo já ganhou uma partida de Libertadores e demitiu o Rogério Ceni. A Vitória, se o Sport jogar... Vamos pegar o mesmo jogo do Corinthians. E o jogo O terminou Sport 1 a 0. demitiu o Sosso depois de um empate, de um empate com a Fred, Chape fora. Isso é tudo direto. Fred, o Sport já demitiu um treinador invicto, Júlio César Leal. Sim. Jogava na época que o Pernambucano tinha 20, 30 jogos. O cara ganhou. Não, eu tô falando Daí isso o cara assim. foi demitido sem uma derrota. Se o Sport apresentar o mesmo jogo contra o Corinthians, só que não acontece os 2 gols do Corinthians, certo? Acontece aqueles 20 minutos de caos, tá lá, gol de Sérgio Oliveira, ganhou 3 pontos, eu ainda demitiria. Porque assim, não dá para repetir a atuação que fez, pô. Aqueles 25 minutos, é claramente da pior equipe do campeonato. Ninguém proporciona. Não, aqueles 25 minutos ninguém proporciona. Caos. Aquilo ali é caos, aquilo ali é um nada. E sobre o que você está falando, É. Minhoca, aí é realmente saber o que cada um faria. Por exemplo, Pepa teve essa oportunidade que você está falando. O melhor cenário seria: ganhou o jogo, mas já que não atuou bem, então trocar o comando mesmo assim, mesmo ganhando o jogo. Pepa, por exemplo, ele é o cara que não faria isso. A gente está falando de direção, mas na ótica de um treinador. Ele conseguiu ir para o intervalo ganhando do Corinthians. Então ele pensou assim, porra, tô ganhando. Ele não resolveu mas o jogo tá bom. Ele achou que tava. Então, e o castigo disso é que em 10 segundos, ele tipo assim, tu tá errado mesmo, assim. Meu irmão, tu tá errado pro intervalo, ganhando o jogo, ele teve a chance, porra, meu irmão, ainda tô com esse placar, podia ter ajustado, não, o cara manteve o time. Pô. Aí como você 10 segundos, tomou o castigo. É isso. É isso. Dessa forma a gente fecha a parte do esporte aqui dentro do nosso raio-x.